Dentro de você habita um agrupamento completo de energias espirituais e mentais que a maior parte dos indivíduos nunca aprendeu a despertar. Não me refiro a capacidades místicas, tampouco a atributos sobrenaturais, mas de qualidades reais, práticas que Deus depositou em você desde o seu nascimento. Bravura, foco, autodomínio, tolerância, moderação, discernimento. Esses são os seus recursos. E cada vez que a existência põe um obstáculo diante de você, surge o momento de selecionar uma dessas capacidades e aplicá-la. O revés é que a maioria reage ao cotidiano de modo automatizado. Algo negativo ocorre e o sujeito reclama, se zanga, escapa, esmorece. É uma réplica impensada. No entanto, há um local sagrado, um ínfimo espaço de controle entre o estímulo e a reação. É justamente nesse milésimo que a sua trajetória é selada. Epicteto, o memorável pensador estoico, explicava, não é a barreira que desenha a sua jornada, mas a postura que você adota diante dela. Reflita sobre isso. Um insulto pode te arruinar ou pode exercitar a sua paciência. Uma dor pode te derrubar ou pode moldar a sua resiliência. Uma sedução pode te fragilizar ou pode consolidar o seu autodomínio. Tudo provém do recurso que você escolhe empregar naquele instante. Napoleão Hill expande essa linha de raciocínio de modo impecável. Ele prega que você deve declarar com fervor, eu possuo as qualidades para triunfar, e não meramente balbuciar feito um autômato, mas mentalizar você aplicando esses recursos. Imagine-se agindo com lucidez quando alguém tenta te instigar. Veja-se demonstrando determinação quando a preguiça tenta te paralisar. Note-se empregando moderação quando o desejo surge. E o mais fantástico é que as Escrituras corroboram precisamente isso. Em 2 Timóteo 1:7 está registrado, porque Deus não nos concedeu espírito de timidez, mas de coragem, de afeto e de ponderação. Compreende o que isso representa? O potencial já habita em você. O afeto já habita em você. A ponderação já habita em você. Essas qualidades não demandam ser compradas, meramente despertadas. Reflita sobre a sua rotina. Quando você recusa aquele alimento que sabe que te fará mal, você está consolidando o autodomínio. Quando você opta por madrugar, mesmo exausto, para avançar nos seus planos, está cultivando determinação. Quando você adota o isolamento perante uma ofensa boba, está demonstrando moderação. Cada mínima opção é um aprendizado. Cada dilema é um treino para a sua mente. Quanto mais você exercita, mais robusto se torna. Quanto mais usa essas defesas internas, mais vigorosas elas ficam. Você já venceu jornadas que pareciam intoleráveis. Já atravessou fases nas quais tinha convicção de que não conseguiria prosseguir, contudo persistiu. Isso atesta que bravura, tolerância e firmeza sempre habitaram dentro de você. Elas já existem, resta apenas depositar fé nelas. Desse modo, quando o próximo revés surgir, e ele vai surgir, adote uma conduta distinta. Interrompa por um segundo. Respire e indague, qual recurso interno posso empregar agora? Mentalize-se replicando com serenidade, com lucidez, com vigor. Como prega Napoleão Hill, contemple a si próprio triunfando antes mesmo de se mover. Agora afirme, eu confio no meu potencial interno. Quando você manifesta isso, desperta essas energias adormecidas em você. Essa atitude velada e lúcida, essa opção de empregar seus recursos internos, é o ponto onde tudo passa a se organizar na sua trajetória. Você deixa de ser refém das conjunturas e se converte em governante das suas reações. Agora que você percebeu que possui um arsenal dentro de si, atingimos o segundo ensinamento, porventura o mais relevante. Aniquile a complicação antes que ela aumente. Note como os maiores desastres da sua jornada iniciaram como uma centelha, um termo mal compreendido, um atraso de 5 minutos, um recado que não veio, minúcias ínfimas e aparentemente sem valor. Mas você permaneceu remoendo, inflando, repassando mentalmente, quando notou, aquela centelha tinha se tornado uma tempestade psicológica que destruiu todo o seu dia. Sêneca, um dos maiores pensadores da antiguidade, afirmava, viver é um ato de bravura. E ele transmitia algo perfeitamente revolucionário. A maior parte dos nossos impasses não é real. São invenções do nosso pensamento. Tomamos algo irrelevante e convertemos numa catástrofe. Seu gestor comunicou-se de modo ríspido na conferência. Seu intelecto cria 3 hipóteses. Ele não simpatiza comigo. Serei desligado. Minha estabilidade vai desmoronar. Contudo, o cenário real pode ser meramente que ele estava com indisposição. É desse modo que nosso intelecto atua. O estoicismo nos direciona a quebrar esse ciclo no começo.
Em vez de permitir a irritação aumentar, faça um questionamento simples e direto. Isto terá valor amanhã? Isto terá valor em 5 anos? Na maior parte das vezes, a réplica é negativa. Aquele contratempo não altera o rumo da sua história. Aquele recado não respondido não sela o seu porvir. A desaprovação recebida perderá a importância daqui a 1 ano. Mas o que conta em muito é o vigor que você gastou alimentando aquilo. É a serenidade que se esvaiu. É a lucidez mental que se perdeu. Napoleão Hill orienta a empregar a reprogramação mental para isso. Proclame com fervor: eu governo a minha serenidade. Mentalize-se permitindo o incômodo sumir como uma centelha sendo pisoteada antes de virar incêndio. E a Bíblia nos concede o plano definitivo em Filipenses 4, 6, 7. Não vos inquieteis por motivo algum, e a serenidade de Deus, que ultrapassa todo o intelecto, guardará vossos sentimentos e mentes. Percebe o modelo? Em vez de inflar o nervosismo, você transfere a Deus. Em vez de ficar repassando, você súplica e a serenidade resguarda a sua mente. Hoje, quando algo te chatear, e sempre ocorre, adote o seguinte: pare. Respire profundamente 3 vezes. Indague: isto faz jus ao meu vigor? Isto altera a minha história? Se a réplica for negativa, liberte-se. Mentalize esse fardo se retirando do seu físico. Transfira a Deus e prossiga. É elementar, porém modifica tudo. Porque quem governa as pequenas centelhas previne grandes desastres. Quem resguarda a própria serenidade nas pequenas chateações edifica uma barreira interna nas grandes tormentas. Quem não aprende a gerenciar pequenos melindres vive cativo de minúcias. Quem não aprende a desapegar do irrelevante vive preso ao que não possui valor. Registre isso agora: o impasse não progride. Declare: pois essa opção elementar, eliminar o incômodo logo na origem, é o que faz a existência começar a se ajeitar a seu favor. Você já compreendeu como confiar nas suas defesas internas? Aprendeu a extinguir dilemas ainda no germe. Agora surge uma indagação que altera totalmente o panorama. Onde você está aplicando seu vigor? Por que não basta afastar o que te consome? É fundamental optar de modo lúcido onde empregar sua firmeza, seu direcionamento, seu período e inclusive o seu afeto. Marco Aurélio, o governante pensador, exercitava o memento mori, a recordação de que a existência é breve. Diariamente ele se questionava: eu teria agido assim se hoje constituísse meu derradeiro dia? Reflita sobre isso agora. Se este correspondesse ao seu derradeiro dia, você gastaria momentos visualizando mídias sociais sem meta, esbanjaria vigor debatendo futilidades? Deixaria de acolher quem estima porque estava atarefado demais? O cenário é severo, mas essencial. A maior parte das pessoas gasta vigor em elementos que não acrescentam nada. Investem empenho em vínculos que esgotam, em afazeres que não geram evolução, em costumes que não desenham porvir algum e posteriormente se questionam: por que a vida não progride? Napoleão Hill orienta que você precisa projetar suas metas com total nitidez, pois quando você genuinamente compreende o que almeja, você organicamente afasta tudo que não soma. Questione-se: eu desejo existir com uma meta? Desejo construir algo que resista? Desejo firmar uma herança? Se a réplica for afirmativa, então você demanda estabelecer prioridades. E estabelecer prioridades significa selecionar. E selecionar significa manifestar negação. Manifestar negação ao que te debilita para criar margem para o que te eleva. A Bíblia sintetiza isso com maestria em Mateus 6:21. Onde estiver o teu patrimônio, ali repousará também o teu sentimento. Onde você tem depositado o seu patrimônio? Seu período é patrimônio, seu vigor é patrimônio, sua concentração é patrimônio. Você tem esbanjado esses patrimônios ou aplicado? Eis aqui um método que pode modificar inteiramente a sua jornada. Pegue uma folha ou aparelho e monte 3 divisões. Divisão 1, o que esgota o meu vigor. Divisão 2, o que preserva o meu vigor. Divisão 3, o que potencializa o meu vigor. Na primeira divisão, seja totalmente sincero. Mídias sociais em demasia, indivíduos pessimistas, lamúrias, adiamentos. Registre tudo. Na segunda divisão, relacione o que te mantém equilibrado. Atividades físicas, leituras, momentos de isolamento, diálogos verdadeiros. Na terceira divisão, transcreva o que genuinamente potencializa o seu vigor. Atuar nos seus sonhos, analisar algo que te eleva, nutrir vínculos cruciais, suplicar, meditar. Agora surge a etapa fundamental. Diminua drasticamente a primeira divisão, resguarde a segunda e amplie a terceira. Napoleão Hill instrui a declarar com fervor:
eu seleciono o que confere propósito à minha jornada. Mentalize-se realizando justamente isso, manifestando negação ao que te dispersa, aplicando seu período com quem você estima, dedicando concentração total aos seus planos e metas. E ao término de cada jornada, faça o questionamento de Marco Aurélio: eu teria contentamento de reviver este dia? Se a réplica for negativa, mude a direção amanhã. Se for afirmativa, demonstre gratidão a Deus e persista. Existir com uma meta não é realizar mais. É realizar o que potencializa. É optar por aplicar vigor onde ele floresce, não onde ele definha. Registre: eu seleciono o que possui valor. Declare isso agora, pois o modo como você orienta o seu vigor é o que fará tudo se alinhar na sua trajetória. Ensinamento 4. Converta-se no governante das virtudes. Agora que você compreendeu onde aplicar vigor, passamos para um ensinamento que desenha o seu perfil de forma intensa. Praticar uma qualidade por semana. Os helenos mapearam 4 qualidades cruciais: bravura, moderação, equidade e discernimento. Elas não constituem conceitos intangíveis, são bases práticas para uma jornada de distinção. Marco Aurélio afirmava: se há algo mais precioso que essas qualidades, que se comprove. Ele compreendia que o caráter não surge de uma ação heroica isolada, mas de pequenos atos repetidos nas conjunturas cotidianas. Escolhas reservadas, quase imperceptíveis, que somadas determinam quem você se torna. Napoleão Hill integra isso com a estratégia da reprogramação mental, onde você seleciona uma qualidade, declara com fervor e se projeta praticando essa qualidade. Portanto, eis aqui o seu método revolucionário. Selecione uma qualidade e experimente intensamente com ela durante um ciclo inteiro. Apenas uma semana da bravura. Bravura não constitui falta de temor. É avançar apesar do temor. É erguer-se inclusive quando tudo no seu íntimo pede para ficar deitado. É clamar por clemência quando o seu orgulho quer gritar. É manifestar negação quando todos manifestam aprovação. É expressar o real quando o engano seria mais confortável. Durante esse ciclo, sempre que o temor tentar te deter, afirme: eu existo com bravura. Mentalize-se adotando posturas corajosas. Realize aquele telefonema postergado. Encare aquele diálogo complexo. Dê o passo que você vem esquivando. Semana da equidade. Equidade não se restringe a tribunais. É praticar o correto, inclusive se ninguém estiver observando. É devolver a quantia errada. É tratar qualquer indivíduo, do funcionário ao executivo, com a mesma consideração. É sustentar o que é correto inclusive quando te acarreta custos. Exercite a equidade em isolamento. Não demanda divulgar. Simplesmente seja justo. Semana do discernimento. Discernimento é escutar mais e manifestar menos. É absorver com as falhas, não repeti-las. É buscar orientação com quem já percorreu a rota que você anseia trilhar. Durante esse ciclo, antes de replicar, indague: isto é sensato? Isto constrói? Isto coopera? Se a réplica for negativa, permaneça em isolamento. Muitos dos seus reveses serão prevenidos meramente por não proferir aquilo que você estava prestes a exteriorizar. Semana da moderação. Moderação é autodomínio. É alimentar-se até estar satisfeito, não até ficar sem fôlego. É empregar o crédito com lucidez. É restringir o período no aparelho. É repousar no momento correto. É impor limite aos próprios excessos. Selecione um exagero e exercite a moderação. Mentalize o autodomínio. Sinta a autonomia de não ser refém dos seus desejos. E aqui reside o toque sagrado. Gálatas 5:22 expressa que o ganho do espírito é autodomínio, tolerância, afeto, caridade, fidelidade, qualidades que são lapidadas, não entregues prontas. Napoleão Hill reitera: proclame com fervor: eu sou corajoso. Eu sou justo. Eu sou sensato. Eu possuo autodomínio. Cada ciclo consolida o seu perfil. Em escassos meses, a sua evolução será nítida. As pessoas vão notar. Você vai notar. E Deus também. Registre: eu lapido minhas qualidades. Você já encerrou uma jornada totalmente esgotado, sem conseguir justificar direito à razão? Você operou, correu, realizou 1000 tarefas, contudo a percepção era de que não avançou do lugar. Isso ocorre quando existimos no modo automatizado. Sêneca, o pensador estoico, possuía um costume revolucionário. Ao término de cada jornada, recolhia-se em isolamento para realizar uma análise de conduta. Ele se indagava: o que realizei de errado hoje? O que realizei de correto?
O que poderia ter executado de forma distinta? Essa categoria de ponderação desvela algo que transportamos sem notar. Fardos invisíveis, ressentimentos antigos, costumes nocivos, dogmas bloqueadores, vínculos que esgotam, pertences que você não utiliza mais, pensamentos que carecem de lógica. São amarras silenciosas. Você não enxerga, mas elas te retêm. Sêneca afirmava algo profundo: não somos proprietários de nada, meramente gestores provisórios. Tudo que você retém, finanças, pertences, vínculos inclusive o físico, é cedido por um período. E quanto mais você se apega aos elementos, mais se fragiliza quando eles se alteram. Napoleão Hill justifica a libertação como uma ação de reconfiguração mental. Ele ensinava a declarar com fervor: eu sou autônomo para selecionar, e projetar-se existindo sem o fardo que te aprisiona. Mas o que constitui libertação de fato? Libertação não é abandono, não é frieza, não é desdém. Libertação é autonomia. Significa estimar sem se tornar refém, deter sem ser dominado, almejar sem se desesperar. Reflita sobre algo que parece vital na sua jornada. Porventura mídias sociais, a busca por elogios, um costume gastronômico, a obsessão por comando, a exigência de ter convicção sobre tudo. Isso aparenta bem-estar, contudo pode constituir uma cela, pois tudo que você não consegue abandonar, em verdade, te comanda. Jesus expressou em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois patrões. E agora eu te indago, a quantos patrões você está servindo sem notar? Quantas coisas te coordenam silenciosamente? Eis aqui um método vigoroso. Selecione um único elemento para exercitar a libertação por um ciclo. Apenas um. Pode constituir o costume de verificar alertas a cada 5 minutos. Pode constituir o receio da desaprovação. Pode constituir a exigência de estar continuamente correto. Pode constituir a autocrítica severa. Pode constituir o exagero, seja nutrição, labor, lamúria. Durante esse ciclo, sempre que aquilo surgir, pare, respire e selecione conscientemente não se prender. Mentalize-se agindo com fluidez. Sinta o fardo saindo. Sinta a emancipação de não ser mais coordenado por aquilo. E aqui reside o mistério. O que você solta não baliza a sua alegria. O que baliza a sua alegria são as suas opções lúcidas. Quando você opta por soltar, você edifica espaço. Quando você se emancipa, o inédito consegue adentrar. A Bíblia assegura em João 8:36, se o Filho vos emancipar, verdadeiramente sereis livres. Autonomia real não é executar o que bem entender, é deter o comando sobre si próprio. Projete a sua jornada se você não fosse refém do julgamento alheio, se você não demandasse aprovação externa, se você não fosse coordenado por impulsos, se você não transportasse ressentimentos antigos. Seria fluidez, seria serenidade, seria vida. E há um proveito ainda superior. A libertação edifica margem para a evolução. Quando você solta o que te retém, você abre margem para a meta. Quando renuncia ao que não te serve, você desimpede as mãos para o que Deus organizou. E Napoleão Hill integra isso com o seu preceito de analisar metas diariamente. Ele ensina que quando você redige seus alvos e analisa continuamente, o seu íntimo se ajusta com aquilo que você deseja alcançar. Eu denomino isso como auditoria diária do espírito. E esse método acarreta lucidez total. E lucidez é poder. Quando você sabe onde falhou e onde acertou, você consegue redefinir a rota celeremente. Então, permita-me te repassar como executar isso na prática. Antes de repousar, reserve 10 minutos para responder a 3 indagações. Primeira indagação: onde eu falhei hoje? Seja sincero. Você perdeu a tolerância com alguém? Adiou tarefas? Desperdiçou por impulso? Gastou período com futilidades? Redija isso não para se punir, mas para perceber. A Bíblia expressa em 1 João 1:9 que perceber é o passo inicial para ser limpo. Segunda indagação: onde eu acertei hoje? Isto é igualmente vigoroso. Você demonstrou tolerância? Finalizou uma tarefa relevante? Cooperou com alguém? Suplicou? Analisou? Registre. Festejar os acertos consolida a conduta correta. Você edifica segurança em si próprio. Você percebe evolução. Terceira indagação: o que vou executar de diferente amanhã? É aqui que a evolução se estabelece. Tome a falha e converta em plano. Por exemplo, amanhã, quando notar irritação, vou respirar 3 vezes antes de replicar. Ou amanhã vou operar 30 minutos no meu plano assim que despertar. Napoleão Hill orienta a mentalizar-se agindo perfeitamente. Veja-se replicando com discernimento. Veja-se compenetrado.
Veja-se acertando e redija tudo. Aloque no papel. Quando você exterioriza, aquilo se converte em dever. Agora, projete executar isso por 365 dias. São 365 reconfigurações, 365 momentos de lucidez, 365 chances de evolução intensa. A maior parte das pessoas réplica as mesmas falhas por anos porque nunca para ponderar. Elas meramente reagem, tropeçam, reclamam. Mas você não agirá mais assim. A partir de hoje, a sua jornada será lúcida, intencional, ajustada. Registre: eu analiso meu dia para evoluir. Porque essa auditoria diária é o espelho que demonstra quem você genuinamente é e quem está se tornando. Agora você detém 7 ensinamentos revolucionários em mãos. Confiar no arsenal interno do espírito. Extinguir o impasse antes que aumente. Aplicar vigor somente no que potencializa. Converter-se em governante das qualidades. Executar a auditoria diária do espírito. Libertar-se das amarras invisíveis. Assumir a coordenação da própria rota. Nos próximos 30 dias, selecione um ensinamento por ciclo. Exercite com foco, fé e dedicação total. Em 30 dias, você constituirá um novo indivíduo. As coisas passarão a dar certo. Não porque o cenário ficará mais simples, mas porque você ficará mais robusto. Quando indagarem o que se alterou, você vai replicar: eu optei por modificar a minha jornada. Que Deus te outorgue discernimento para selecionar, bravura para agir e fé para persistir. E quando alguém indagar o que se alterou em você, e vão indagar, você vai sorrir e expressar: eu absorvi os 7 ensinamentos. Eu optei por assumir a direção da minha jornada. Eu selecionei fazer as coisas darem certo. Que Deus te contemple com discernimento para notar, bravura para agir e fé para perseverar. Agora, antes de prosseguirmos, demando que você execute 4 ações prontas. Primeiro, deixe o seu apoio agora mesmo. Quando você executa isso, você manifesta ao cosmos: eu acolhi este recado. Eu aceito esta evolução. É uma ação figurativa, mas espelha dever. Segundo, inscreva-se no espaço e acione os alertas. Terceiro, registre agora de qual localidade você está acompanhando e assevere que a sua jornada passa a mudar a partir de hoje. Quarto, envie este conteúdo para alguém que carece deste recado. Quando você envia, não meramente ampara outro indivíduo, mas também expande as suas próprias dádivas. É diretriz espiritual. Quanto mais você concede, mais recebe. A partir de hoje, os elementos passam a se organizar na sua jornada. Não porque os dilemas vão sumir, mas porque você estará mais robusto, mais sensato, mais aparelhado e mais lúcido. E quando alguém perceber a sua evolução, e isso será compulsório, você poderá expressar com convicção: eu optei por abandonar a deriva. Eu selecionei conduzir a minha jornada. Você não está mais sendo transportado pelas conjunturas.